extremamente significativo para nós, que nos ensina como igreja, que nos ensina como povo e que nos confronta, como temos visto até aqui. Abra a sua Bíblia no livro de Números, Números 16. Inicialmente, vamos olhar do verso 1 ao verso 4. Números, capítulo 16, do verso 1 ao verso 4. Ouça com fé a leitura que farei da palavra do Senhor. Diz assim: Corá, filho de Issá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. Amém. Vamos, solte aí. Vamos orar. Graças te rendemos, Senhor, poderoso Deus, por tão grande verdade, Senhor, desafiadora. E te rogamos nessa manhã que nos traga entendimento, quebrante o nosso coração, se as nossas motivações são erradas. Nos auxilie, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós sabemos que o chamado para servir faz parte da vida cristã. Somos servos, Nós imitamos o servo do Senhor, que não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua glória, veio a esse mundo para servir, para nos ensinar o princípio da humildade, para nos ensinar que maior é o que serve, para ensinar a igreja, ao crente, àquele que entende a importância da redenção, da obra redentiva, que de fato nós somos convocados a imitar o Senhor. Mas a grande questão é que nós entendemos esse princípio. O princípio do serviço está intrinsecamente ligado à vida cristã. Mas o problema nasce quando motivações, elas tomam a frente, determinam o processo do servir. O problema é que nem todos servem pelos motivos corretos. Muitas igrejas, muitos nas igrejas, servem, e aí a gente percebe a maneira danosa que o evangelho tem sido pregado, mas muita gente hoje serve por aquilo que ela pode obter em troca. Não servem pelo Senhor e para a sua glória. Não entendem como o nosso catecismo, como a confissão, aponta e trabalha a ideia do que para que nós somos criados, para o louvor da glória do Senhor. Tudo em nós deve nos levar a servi-lo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O nosso coração precisa estar ligado a esse entendimento. O grande problema é que para muitos o serviço está além da glória de Deus, está além da importância do Senhor para nós. O serviço está marginalizado. E essa é a situação em Números 16, um texto muito cruel, por sinal. Nós estamos diante de um levita que vai organizar uma rebelião contra Moisés e Arão, vai se juntar com um número de pessoas significativas, de uma tribo específica,
líderes da congregação, para se rebelarem contra Moisés. E a alegação deles, e perceba como o discurso de quem se levanta, de quem causa rebelião, sempre parece muito bonito. A alegação deles era que todos eram santos perante o Senhor. Portanto, sendo eles santos, deveriam eles servir, todos eles, como sacerdotes diante de Deus. Por que só Moisés é esse intermediário? Por que só Moisés se coloca à frente para falar com Deus, quando na verdade todos são santos? Acusaram Moisés e Arão de ir longe demais, se achando melhor do que os outros, tomando uma posição de mais destaque. E nesse momento nós temos, e perceba como as coisas se misturam com as épocas. Todos são iguais. O capítulo relata essa rebelião e as suas consequências. A gente vai tentar, ao longo desses domingos, estudar esse capítulo. Onde Deus vai tentar mostrar por que Moisés está ali. E lembre-se, como nós falamos, a expectativa sempre é apontar para aquilo que Cristo representa, mediador entre Deus e os homens, para que aí sim, por meio dele, da sua obra, todos nós nos tornássemos sacerdotes diante de Deus, com livre acesso. Mas nesse momento, nós temos essa imagem sendo fundamental para o futuro da história redentiva. Mas o capítulo está nos ensinando a tragédia que é agir com rebelião, abandonar a palavra do Senhor, desobedecer a Deus, usar o serviço a Deus de maneira errada, equivocada, para o nosso próprio interesse, e as consequências disso para a vida pessoal e a vida comunitária. Então é basicamente isso que nós veremos a partir desse domingo, quando nós adentrarmos nesse capítulo. Ele vai nos mostrar o que é servir a Deus de forma errada e o que é de fato servir a Deus de maneira correta. Porque veja, motivação é tudo. A motivação é tudo no serviço ao Senhor. Porque você pode servir, ser uma pessoa extremamente prestativa, mas com os motivos errados, e não é a glória de Deus que está sendo buscada. E você pode servir para a glória de Deus. E a grande questão para nós, e uma pergunta norteadora dentro desse processo é: por que você faz o que faz no reino de Deus? Por que você é diácono? Por que você é presbítero? Por que você é pastor? Por que você é líder de sociedade? Por que você é um servo dentro da igreja? Quais são as suas motivações? Porque motivações erradas têm levado muita gente ao inferno, dentro das igrejas, servindo nos mais altos cargos. Pode. Sim. Mas é isso que vai nortear a ideia. Exatamente. E a ideia central, como a nossa irmã Roseli disse, é que nós servimos a Deus de forma errada quando nós desejamos prestígio e poder para nós mesmos dentro daquilo
que nós estamos fazendo. Você percebe o quanto isso é danoso? Olha que detalhe interessante. Os rebeldes aqui, Corá, Datã, Abirão, On, eles estão se levantando, movidos por inveja, tá? Para tentar causar ali um rebuliço. E perceba o que a inveja faz aqui. Corá era filho de Coate, um levita, primo de Moisés. Os filhos de Coate tinham importantes funções no tabernáculo, incluindo aquela ideia de montar, desmontar o tabernáculo, nesse processo de peregrinação. Você vê isso lá em Números capítulo 4. Os coatitas estavam auxiliando ali naquela questão dos sacerdotes araônicos. Os outros homens eram da tribo de Ruben. Só que aí é um detalhe. O pessoal da tribo de Ruben havia perdido a preeminência como primogênito de Jacó, quando ele, Ruben, se deita com a concubina do seu pai, Bila. E aí o negócio desanda. Então existe meio que uma revoltazinha escondida por perder o prestígio daquela tribo que seria o primogênito. E aí você tem duas tribos que, segundo a maneira como elas foram classificadas dentro da peregrinação, acampavam uma do lado da outra, uma ouvindo a reclamação da outra naqueles momentos de descanso, e de repente nós não podemos deixar assim. Nós temos que fazer alguma coisa. E então junta-se Corá e os filhos de Ruben, mais 250 líderes da congregação escolhidos, entre eles na assembleia. E um detalhe, a Bíblia diz que eram homens de renome. Você percebe que às vezes prestígio, se é usado de maneira errada, para trazer prejuízo à assembleia, para trazer prejuízo à igreja, à congregação. E é por isso que todas as vezes, quando nós somos convidados a examinar pessoas para exercerem cargos, nós temos que olhar não meramente posição social, postura, o que tem, o que não tem, nós precisamos olhar piedade, caráter. É assim que a Escritura determina. E perceba que, porque isso é muito importante. Isso é muito importante para tudo na condução da igreja. E o detalhe do texto é que não se tratava apenas de algumas reclamações isoladas, era uma rebelião extremamente organizada. Conversinhas, estratégias sendo montadas, composta por pessoas importantes. E o pretexto da reclamação era essa: Moisés, você já foi longe demais. Todo mundo aqui é santo, todo mundo aqui tem direito a acesso a Deus. O Senhor está em nosso meio, lembra? Nação santa, povo, sacerdócio real, não foi isso que Deus disse que faria de nós? Por que você se exalta acima da gente? E essa é a marca dos hereges. E isso, e mais do que isso, sabe o que é? A marca dos hereges é pegar meia verdade, transformá-la em regra geral, esquecendo-se do todo, se apropriando apenas daquilo que é conveniente. Esse é o grande problema das heresias que se levantam. E o grande problema das igrejas, e por vezes, grande problema nosso, como seres humanos. Por vezes nós nos apropriamos assim.
nós temos visto hoje absurdos acontecendo. Absurdos acontecendo. E você percebe que todos esses absurdos, de onde é que eles tiram base para organizar tudo isso? Dizem eles que tiram da Escritura. Só que pegam meio texto, meia verdade, fora do seu contexto, tenta aplicar como uma realidade máxima, quando na verdade estão meramente tentando estabelecer aquilo que o seu coração acha. E veja, quem foi que designou Moisés como mediador entre Deus e a congregação? Foi o próprio Deus. Foi Deus que designou Moisés para ser líder de Israel e Arão e os seus filhos para servirem como sacerdotes. É verdade que Israel seria uma nação santa perante o Senhor, mas isso não excluía a liderança de Moisés, designada por Deus. Veja, é uma questão simples, nesse princípio. O apelo deles, daquela rebelião, era por igualdade. E parece ser um discurso bonito, né? Não é esse o discurso da sociedade moderna hoje? Em todos os aspectos, em todas as esferas. Ok, ninguém possui poder ou prestígio a mais diante de Deus. Diante de Deus não existe homem, não existe mulher. Todos são iguais. Diante de Deus não existe branco, não existe negro. Diante de Deus não existe diferença de servo, escravo e patrão. Todos são um diante de Deus. Mas isso não exclui a forma como Deus estabeleceu o serviço de cada um. Existem serviços, papéis diferentes dentro da sociedade. Existem papéis diferentes dentro da igreja. O pastor é o responsável pela vida espiritual, pela alimentação da igreja, pela condução da igreja. Os presbíteros são chamados para administrar a igreja nessa parte mais burocrática, mais administrativa. Os diáconos são chamados para servir às mesas, para entender o princípio da caridade. E a ideia é: façam isso, desempenhem o seu papel para a igreja progredir. Se o pastor não alimenta, a igreja sofre. Se os presbíteros não administram, a igreja morre. Se os diáconos não estão aqui para ver a necessidade do povo, a igreja adoece. É um todo. Cargo, serviço, não é dado para colocar uma nomenclatura na frente do seu nome. Isso não é nada. Aos olhos de Deus, isso não é nada. É serviço, serviço por amor, serviço por dedicação, serviço por gratidão, por aquilo que Deus é, pelo que Ele fez, pelo que Ele representa. Eu sirvo e precisamos nos esforçar por amor àquele que serviu e deu a vida por mim. Se essa não for a minha motivação, eu estou no lugar errado. Se for simplesmente para ser reconhecido, para ser visto, como eu faço, estamos no lugar errado. O que foi que João disse no Evangelho? Registrar as palavras de João Batista quando falaram assim para ele, quando os discípulos de João falaram assim: Senhor, aquele Jesus está aparecendo mais do que tu. Foi o que ele disse? Meu filho, eu estou aqui para isso, que ele cresça e eu diminua. Esse é o intento, o pensamento do nosso coração.
Corá e os rebeldes disfarçaram o verdadeiro motivo porque queriam prestígio, queriam posição, queriam controle. Queremos apenas, não, Moisés, o nosso interesse é mostrar que nós também podemos fazer. Queremos seguir a palavra do Senhor, somos todos santos. Mas a verdadeira razão pela qual exigem mais preeminência era inveja, e o desejo de mais poder, e o desejo de mais prestígio. A partir do momento em que líderes se portam no meio da congregação diferentes ou exigindo mais coisas do que o normal, esse lugar não serve a Deus. Não é Deus o centro do culto dessas pessoas. Já falamos aqui várias e várias vezes de local. Veja, se existe um local onde o camarada diz que ser chamado de pastor é muito baixo, ele prefere ser chamado de bispo e apóstolo porque isso dá um cargo maior, isso aí já é um problema para mim. Porque mostra que não é serviço, é por poder, é por prestígio, é por ser mais do que os outros. Lugar onde o líder chega e estende a mão para que membro da igreja beije a mão dele, esse camarada nunca foi um líder. O serviço nunca é por tais motivações, é para apresentar aquele que pode salvar. Mas Moisés, interessante, Moisés vai desmascarar o coração desse povo. Olha o capítulo 16, o verso 8 ao verso 11, por favor, do nosso texto. A partir do 8. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço no tabernáculo do Senhor, e estar perante ele a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor, e Arão, que é ele, para quem murmureis contra ele. Veja, Moisés está dizendo: vocês acham pouco que Deus já fez por vocês? E vocês querem mais? Querem o lugar dos outros? Vocês não querem servir, vocês querem reconhecimento. E perceba que, se nós tomarmos cuidado, o nosso coração pode alimentar desejos muito grandes. Sentimentos que podem nascer de maneira honesta e sincera, mas que podem trazer um prejuízo e podem destruir a nossa vida. De fato, o que é que nos motiva a servir? O que é que me motiva a subir ao púlpito domingo após domingo, ao longo de todos esses anos, e expor a palavra do Senhor ao coração de cada um de vocês? O que é que motiva cada presbítero da igreja a deixar o conforto da sua casa depois de um dia de trabalho e gastar tempo para resolver problema dos outros? O que é que motiva os diáconos a estarem à porta, a sair das suas casas, a entender o processo, o princípio do servir? E diáconos, meus irmãos, vocês não foram eleitos apenas para abrir a porta da igreja, não deixar que bêbado entre dentro da igreja, ou não deixar que cachorro entre dentro da igreja. Vocês não foram eleitos para isso. Vocês foram eleitos porque a igreja viu em vocês um coração misericordioso,
sensível ao ponto de ver a necessidade do irmão, a necessidade daquele que chora, que por vezes nós não estamos vendo, porque vocês têm acesso direto a eles, cumprimentando, a adentrar a essas portas. E às vezes muitos estão sofrendo dentro das igrejas, porque nós, pastores, presbíteros e diáconos, nós não estamos exercendo o nosso papel de liderança para ver os que sofrem. Qual é a motivação que faz você servir? Qual é a nossa motivação para servir? E nós precisamos vigiar as nossas motivações. Porque é fácil disfarçar o orgulho com a desculpa: eu quero que o reino de Deus cresça. Eu quero que, por meio daquilo que eu faço, por meio da maneira como eu trabalho na igreja, o que eu quero é que a igreja seja, que o reino de Deus cresça nesse mundo. O problema é que abaixo dessa camada superficial existe uma razão terrível, onde o que a gente às vezes quer é que as pessoas percebam que é por conta da nossa capacidade, do nosso intelecto, da nossa força, que as coisas vão funcionar, quando na verdade a igreja pertence ao Senhor. A igreja cresce, a igreja progride, independente de nós. O reino, a igreja pertence a Cristo. É por isso que não é foto de pastor, de mulher de pastor, que tem que estar na porta da igreja. É o nome de Cristo que tem que ser honrado. Porque a igreja pertence a Cristo. E essa é a consequência do serviço errado. E veja, isso aí não é um detalhe pequeno. E veja, isso se repete ao longo de toda a Escritura. Deus tratando com o coração rebelde. Eu já disse aqui uma vez, por que Deus é tão incisivo em ações? Existem algumas ações que a gente chega até a assustar, mas gente, Deus está dizendo isso. Deus está mandando fazer isso. Veja, lembre-se, como eu disse, tudo é nos fazendo enxergar a redenção. Punições são levantadas dentro da Escritura para mostrar para nós que existe um dia, e esse dia está chegando, onde muitos estarão diante do Senhor e dirão assim: Senhor, eu preguei, eu administrei igreja, Senhor, eu estava lá caminhando com o tabernáculo, Senhor, eu nasci em uma família de crente que ia para a igreja, que me levava. E Deus vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não sei quem você é. Nasceu em família crente, serviu na igreja, mas nunca teve o coração aos pés do Senhor. Nenhuma punição de Deus ao longo da história é sem motivo, é para mostrar para nós que existe um dia onde Deus irá dizer: basta, acabou, não há mais tempo, não suporto mais. Vida cristã é vida desprendida, onde nós servimos por amor ao Cristo que nos salvou. Onde nós entendemos o ofício que foi colocado sobre nós, a importância e o nome que nós carregamos. Nós carregamos o nome de Cristo. É Ele que deve ser honrado, e é Ele que é envergonhado quando nós falhamos. Rebelião contra Deus, contra a sua palavra, resultará em punição. Lembre-se, Deus conhece os corações. Eu não sei, e desde o dia em que eu estudei
nós expomos o primeiro livro de Samuel, lá em 2017. Me lembraram do ano passado, 2017, nós estudamos o primeiro livro de Samuel. E uma frase daquele livro, por mais conhecida que seja, e até hoje eu carrego comigo as implicações disso, porque eu não posso jamais esquecer dessa verdade. Deus não vê como os homens vê. Deus vê o coração. E Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas motivações. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. E as nossas falhas, os nossos erros, nós pecamos diante dos olhos do Senhor e tudo vê. Isso é sério. Isso é sério. Não podemos servir de qualquer forma. Mas veja, essa impressão do serviço equivocado é contrastado pela impressão do serviço com motivações corretas. No capítulo 18, do verso 1 ao verso 7, depois você lê em casa, quando o Senhor coloca os deveres ali do sacerdote, de como deve ser o serviço, o Senhor deixa claro que confiou a Arão e a seus filhos o ministério, o serviço no santuário. Mas aos outros, eles estavam ali para servir, para auxiliar Arão nesse serviço, prestando serviço na tenda à congregação, a todo o povo. Só que mesmo eles, tendo essa responsabilidade de auxiliar, entrar na tenda, entrar na presença do Senhor, não cabia a eles. Porque isso aponta para o futuro, somente um será capaz de fazer o que precisa ser feito, somente um será capaz de representar de maneira digna, de maneira representativa, de maneira federal diante de Deus, somente um. Perceba que Deus não banaliza o serviço ao longo da história. Ele coloca a importância de que é necessário um para realizar essa obra. E que mesmo assim, esse um no Antigo Testamento, antes de qualquer coisa, precisava fazer serviço por ele mesmo, porque ele também era pecador. No verso 7, número 18, Deus diz assim a Arão: você e seus filhos cuidarão do seu sacerdócio em tudo que diz respeito ao altar e o que está por trás do véu, e vocês prestarão serviço, e eu lhes dou o sacerdócio como um serviço concedido, mas o estranho que se aproximar será morto. Serviço concedido é um serviço de doação. Deus está dizendo: faça, e somente você pode fazer. E o estranho aqui se refere não apenas a outro israelita, mas aos levitas, a qualquer um que despreze a lei do Senhor, a maneira como Deus determinou que as coisas devem ser feitas. Então veja, a questão aqui é que Deus atribuiu dons e funções a cada pessoa, e eles devem encarar posições como dons, confiados a cada um para serem usados no serviço ao Senhor. Você lembra, e para mim isso é muito pesado, você lembra da parábola dos talentos? A um deu um, deu dois, e a ideia é que aquilo que foi dado precisa ser trabalhado. Mas um deles disse assim: conheço que o meu Senhor é cruel, por isso vou enterrar o meu talento. E depois o Senhor volta e diz assim: sabendo que eu sou exigente, e você enterra, não faz.
servo mau. Você não me conhece. Esse é o ponto da nossa vida cristã. Deus nos chama a servir. E não se engane, porque serviço não está relacionado apenas a cargos. Serviço está relacionado à adoração a Deus. Quando você vem à convocação solene para prestar culto a Deus, negligenciar isso é negligenciar aquilo que Deus espera de você. Louvor ao nome dele. Motivações, importâncias, por vezes, estão vinculados a tantas outras coisas. E o Senhor está perdendo espaço, porque nós valorizamos pessoas, situações. Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele disse isso. Ao falar sobre dons e serviços, ele diz: quem de vós se considera superiores? Que tens tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não tivesse recebido? Você entende isso? Paulo está dizendo que você tem, meu irmão, foi Deus que te deu. Por que você gloria como se não tivesse recebido, como se fosse sua capacidade? Foi Deus que lhe deu. Glorifique a Deus com aquilo que Ele lhe deu. Glorifique a Deus no seu trabalho, glorifique a Deus no seu casamento, glorifique a Deus na sua igreja, glorifique a Deus na sua vida, na sua faculdade, na sua escola, no seu lar. Jovens e adolescentes que estão olhando para o mundo como se a vida fosse tudo isso. Como se os amigos fossem o suprassumo de tudo que tem. Como se os momentos lá com os amigos, naqueles momentos de descontração, de farra, como se tudo aquilo fosse tudo que há na vida. Você está enganado. E se você não se arrepender, você vai para o inferno. Esse mundo não é tudo. Esse mundo é passageiro. Os dias são passageiros, voam. Amizades destroem. O que presta, o que serve é o Senhor e a sua glória. E o inimigo vem para seduzir, para lhe apresentar alegrias e prazeres, colocando inclusive as queixas dos seus pais, da igreja, como algo terrível para a sua vida. Não se deixe iludir pela voz aveludada do diabo que está lhe conduzindo para o abismo. Esse mundo passa, bem como as suas concupiscências. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E Deus diz que ao rebelde Ele irá punir. E existe um dia onde Deus dirá: basta, chega. E quando esse dia chegar, querido irmão, terrível coisa é cair na mão de um Deus irado. Não caia nessa historinha de um Deus de pão de açúcar. Deus é amor e é justiça e Ele cobra. Ele cobra. Se você conhece, quanto mais você conhece, mais você vai ser cobrado. Quanto mais você entende, mais será exigido de você. E não se engane. Se você está plantando vento, você vai colher tempestade. Por isso, pare, repense a sua vida. Precisamos repensar a nossa caminhada. Precisamos repensar o nosso serviço. Precisamos repensar a nossa vida.
porque o Senhor disse que haverá um dia para o fim. Não devemos ter inveja do prestígio daqueles que exercem esse ou aquele cargo, ou inveja ou chateação por apenas servir, e apesar que hoje as grandes lutas é para de fato alguém se dispor a servir. Mas devemos nos alegrar, porque ao servir, nós estamos anunciando um Deus que salva, que redime, que mudou a minha vida. Precisamos nos alegrar porque o corpo de Cristo cresce. Não devemos desprezar ou negligenciar os dons que Deus nos confiou, mas usá-los para servi-lo com o coração agradecido. Porque Deus tem nos dado muito mais do que nós merecemos. E eu preciso ser grato a Ele. E a minha gratidão é revelada na minha vida de serviço ao Senhor. Tudo que tenho, na verdade, às vezes nada temos, e o que temos, nós temos que entregar ao Senhor, que é o nosso coração, sincero, pronto a servir. Mas o texto não para por aí. Servimos a Deus de forma errada, como eu disse, apesar que está tudo misturado aqui, quando não tememos, e esse é o grande problema. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e tem muita gente brincando com Deus, sem entender quem Deus é. Esses rebeldes eram homens perversos, porque desprezaram o Senhor. Acharam que Deus nunca vai fazer nada. Que Deus é amor. Se de fato é que Deus existe, porque tem muito ateu dentro das igrejas adorando, cantando, mas que na verdade vive uma vida como se Deus não existisse. O problema deles é que estavam no meio do povo, faziam partes do povo, mas tinham um coração que não amava e não temia a Deus. E Moisés responde ao desafio deles de querer ser sacerdote. Primeiro, o que Moisés faz? Versículo 4. Olhe novamente para o versículo 4. Foi o que Moisés fez. Reclamou, foi para cima, disse: quem são vocês? Quem vocês acham que vocês são para falar assim comigo? Foi isso que Moisés fez? Eu sou ungido do Senhor. Foi isso que Moisés fez? Tendo ouvido isso, Moisés caiu sobre o seu rosto. E ele diz, seguindo o texto: e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolheu para fazer chegar a si. Fazer isto, tomai-vos incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo nele amanhã, sobre eles deitar incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Basta-vos, filhos de Levi. Moisés recorre ao Senhor e diz: vocês estão com disputas? Deixe que Deus mostre quem de fato foi que ele escolheu. Se os rebeldes tivessem ao menos um vislumbre do temor ao Senhor, teriam respondido a Moisés: Moisés, vamos deixar isso quieto. Deixa isso para lá. Estamos errados. Sabe por quê? Tem uma história semelhante a essa. De um negócio de incenso, fogo estranho, que Deus não havia autorizado. E o que foi que Deus fez com quem trouxe fogo estranho? Deus, Nadab e Abiú. Capítulo 10 de Levítico. Eles sabiam. Mas eles não fizeram. E esse é o problema do rebelde. Insistir no seu erro.
Meus irmãos, Deus é longânimo, é verdade. E extremamente longânimo. Mas existe um tempo estabelecido por Ele para julgar os nossos atos. No dia seguinte, quando se reuniram à tenda da congregação, com seus incensários na mão, a glória do Senhor apareceu. Verso 19 do capítulo 16. Ao ver a glória do Senhor, eles deviam ter largado tudo, prostrados-se com o rosto, mas não fizeram. Como Paulo vai categorizar ímpios dessa natureza, dizendo: não há temor de Deus diante dos seus olhos. E mesmo depois do Senhor ter aberto a terra para engolir Corá, Datã e Abirão, juntamente com as suas famílias, e ter enviado fogo para consumir esses homens, toda a congregação teve audácia no dia seguinte. Olha que tragédia, e esse é o grande problema do coração humano. Olha o verso 41 de Levítico 16. Você vai ler o texto, e o castigo de Deus vai ser terrível. Mas olha o que é o coração humano. Versículo 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Você percebe o que é o coração humano? Deus puniu, Deus castigou a rebeldia, e o coração daqueles homens disseram: foi você, Moisés. Porque o rebelde não quer reconhecer o seu erro, e o grande problema nunca é ele, o seu coração, o problema é sempre os outros. E nós precisamos parar e pensar se nós não estamos usando pessoas e circunstâncias ao invés de reconhecer o nosso erro e a nossa falha perante o Senhor. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares e Ele conhece o nosso coração. Seria de se esperar que depois de testemunhar Deus agindo ao longo de toda a história, veja a ação de Deus. Resgate, livramento no mar, alimento, livramento. Era temor diante de Deus. Para você ver o que o pecado faz, nos faz enxergar o mal como bem. O pecado nos faz enxergar o erro como certo. O pecado nos engana, nos destrói. E é por isso que nós somos confrontados pela palavra de Deus. Eu já disse isso a vocês. A nossa igreja fez 32 anos de organização eclesiástica. Ao longo desses 32 anos, quantos pastores já não passaram aqui? E fora os movimentos, aniversários, quantos pastores já pregaram sobre esse culto? E nenhum deles trouxe nada de novo. Sempre foi a mesma palavra: arrependimento, pecado, santidade, mudança de vida, santidade ao Senhor. Nada de novo. Os mesmos temas, porque nós precisamos ouvir esses temas domingo após domingo, porque nós esquecemos facilmente. Deus está dizendo: arrependam-se, mudem de vida, ouçam. É o temor diante de Deus que vai nos ajudar em nossa caminhada. Porque quando o nosso coração teme a Deus, nós pensaremos duas vezes antes de tomar uma decisão. Nós pensaremos duas vezes antes de tomar um caminho, antes de fazer alguma coisa. Se o temor do Senhor, se o Senhor e a sua palavra estiver diante de nós,
for aquilo que governa a nossa vida, muitas angústias nós seremos desviados pelo Senhor, porque a sua palavra dominará a nossa vida. Agora, se o temor de Deus não estiver diante dos nossos olhos, se o temor de Deus não estiver à nossa frente, se a palavra do Senhor não estiver guardada em nosso coração, nós pecaremos contra o Senhor. Sugestões de amigos vão parecer mais importantes do que o dos nossos pais. Conversinhas fiadas de pessoas ímpias vão parecer mais lógicas do que a própria palavra de Deus. Amores ímpios parecerão mais legais aos nossos olhos. Precisamos temer a Deus, entender o que o princípio dele e de sua palavra deve governar o nosso coração, para que trilhemos, sim, com dificuldade essa vida, que não é fácil, mas honrando e glorificando ao Senhor. Seria de se esperar, e lembre-se disso, que esse povo que viu tanto, andasse com temor. Mas veja, não é milagre que gera temor, é ouvir a voz de Deus. E se você não escuta a voz de Deus, se você não tem prazer em ouvir a voz de Deus, se você não tem prazer no dia do Senhor, em vir à casa do Senhor para ouvir a voz do Senhor, a cada domingo, a cada semana, Deus e a sua voz está sendo desprezada por você, e a voz do maligno começará a fazer mais sentido, a tal ponto de lhe desviar do caminho do Senhor. O que sustenta é a voz do Senhor. O que sustenta são esses temas comuns, que são repetidos domingo após domingo, para alimentar o seu coração e lhe lembrar que o nosso coração é corrupto e que precisa de mudança. Se não houver amor e apego à palavra do Senhor, nós estaremos fadados ao fracasso e nós cairemos. Servir ao Senhor exige muito de nós. Não precisamos de milagres para ter comprometimento. Precisamos de temor, que nasce de ouvir a verdade de Deus e que nos leva a entender a sabedoria e viver para Ele. O coração dos céticos aqui estão endurecidos, porque presenciaram milagres, mas não se prostraram diante de Deus. E ainda assim acusaram Deus de crueldade. E servimos a Deus quando tememos. A resposta imediata de Moisés foi aquela: prostrar diante de Deus. Buscar a palavra de Deus, dizendo: deixe que Deus decida. É assim que nós devemos viver. É assim que nós devemos tomar as nossas decisões. Quem determina e governa a nossa vida é Deus e a sua palavra. E essa história mostra que nós não podemos e nem devemos brincar com Deus a quem servimos. Se você disser assim: não, pastor, isso aqui, abrir a terra, engolir as pessoas, mandar matar, isso é coisa do Antigo Testamento. Você lembra de Ananias e Safira? Onde foi que isso aconteceu? Foi no Antigo Testamento? Não. Ok, era na transição, mas Cristo já tinha vindo, Cristo já tinha ressurreto, subiu aos céus. Eles morreram. E muitos de nós estamos experimentando angústias e dores terríveis, consequências terríveis, por conta da nossa desobediência. Desobediência nos leva a um caminho amargo. Temer a Deus enquanto servimos é crucial, porque nos impede de
de comprometer a verdade. Ao confrontar a heresia em Gálatas, capítulo 1, verso 10, Paulo disse: pois procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus, ou estou tentando agradar aos homens? Se ainda estivesse tentando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Nós estamos aqui para servir a Deus que nos salvou. Você não pode servir a Deus corretamente se temer as pessoas e buscar a aprovação, mais do que temer a Deus. Porque o que importa é temer a Deus e obedecer ao Senhor. Servimos a Deus de forma errada quando desejamos poder e prestígio, mas servimos corretamente quando nos contentamos em entender que adorar, servi-lo com o nosso coração sincero é tudo o que há. Servimos a Deus de forma errada quando não tememos. Isso é terrível. Mas servimos corretamente quando tememos acima de tudo. Saia daqui com uma certeza: os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E de Deus não se zomba. Semana que vem nós continuaremos. E ainda existem mais alguns princípios aqui extremamente sérios que precisam nortear a nossa vida e a nossa caminhada. Que Deus nos ajude, que Deus nos sustente, que Deus nos faça entender a nossa vida e a nossa caminhada. Que Deus mude o nosso coração para amá-lo e viver para Ele. Deus os abençoe, em nome de Cristo. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra séria, que corrige, que chama a nossa atenção, que corrige nossos passos, e que nos apresenta a seriedade de quem tu és. Deus zeloso, que ama a verdade, tão puro de olhos que não pode ver o mal. Nessa manhã, Senhor, por amor do teu nome, que a tua palavra encontre guarita em nosso coração, nos conduza, nos ensine, nos discipline, nos traga ao caminho certo e nos auxilie, ó Deus, ao entendimento de que uma vida aos teus pés é o melhor que há. Livra-nos, Senhor, dos caminhos errados. Livra-nos, ó Deus, dos maus conselhos. Livra-nos dos maus amigos. Livra-nos, ó Deus, desse mundo. Apesar que o Senhor disse que teríamos aflição, mas precisamos, para ser livres dela, olhar para a tua palavra e viver segundo a tua palavra. Conduza-nos, Senhor, por amor do teu nome. Fortaleça, Senhor, a nossa fé. Sustenta a tua igreja. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.